Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui iniciando mais uma manhã da nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós partilhamos desse momento juntos com Jesus em nosso coração. Então nós desejamos a cada irmão que aqui se encontra um dia de muita paz com Cristo, um dia de serenidade dentro do nosso lar e, sobretudo, meus irmãos, um dia de muita fé, muita esperança e muita coragem dentro de nossa alma, para que assim nós possamos passar pelos desafios que Deus nos enviar. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para refletirmos aqui sobre a liberdade cristã. E, meus irmãos, ser cristão é um coração aberto a Jesus. Um coração que tem o Cristo como teu grande modelo, como grande guia, como grande mestre de nossa alma. Por isso, nós espíritas somos primeiramente cristãos também. Como já nos diz a questão do Livro dos Espíritos 625, Jesus é o nosso grande modelo, é o nosso grande guia da nossa humanidade. Jesus é aquele que nos mostra o caminho para a construção do reino de Deus em nossa alma. Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre liberdade cristã aqui, lembrando que somos todos cristãos. Bom, meus irmãos, e para falar disso, nós vamos aqui compartilhar uma fala do querido Paulo de Tarso, pois Paulo descreve muito bem sobre a liberdade cristã lá na sua primeira epístola a Corinto, no capítulo 10, versículo 23. Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Em outras traduções, meus irmãos, nós encontramos assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Estas palavras de Paulo, elas traduzem muito bem a liberdade cristã. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Meus irmãos, precisamos analisar aqui este ensinamento de Paulo não com um olhar extremista, pois em nenhum momento o querido Paulo está dizendo aqui que não podemos fazer nada, que não podemos ter contato com o mundo físico, com o mundo material, que não podemos ter vida social. Paulo não diz nada disso. Paulo não está proibindo a gente aqui de nada nessas palavras dele, mas pelo contrário, está nos convidando à reflexão de que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ou seja, cabe a cada um de nós, com o nosso coração aberto a Jesus, a refletir nas profundezas da nossa consciência, meus irmãos, o que nos convém. Pelas palavras de Martins Peralva, meus irmãos, ele nos coloca: a advertência de Paulo nos leva inicialmente a refletir quanto à conveniência ou não de certas coisas. Novamente, Paulo não está aqui proibindo a nós de ter contato com o mundo, proibindo o cristão de fazer certas coisas na vida física, proibindo a nós de coração cristão a ter uma vida social. Paulo não está proibindo nada, mas Paulo está nos advertindo para refletirmos quanto à conveniência ou não de certas condutas, certos caminhos e certas escolhas. E isso é cada um de nós, na intimidade da nossa alma com Jesus, que iremos refletir o que é para nós lícito e o que não é. O que para nós convém e o que não convém na nossa jornada.
E isso, meus irmãos, as palavras de Paulo estão em perfeita harmonia com a doutrina espírita. Uma vez, meus irmãos, que a doutrina espírita convida também a todos nós a refletirmos sobre as nossas escolhas no presente, nos lembrando que as escolhas de hoje irão gerar frutos no futuro. E não só isso. A doutrina espírita, meus irmãos, nos leva aí profundamente a refletirmos que as nossas escolhas, elas devem procurar ser alinhadas com frutos edificantes no futuro. Ou seja, meus irmãos, vejamos só, quando nós temos o conhecimento da vida eterna, quando nós temos o conhecimento da eternidade do nosso espírito, da nossa eternidade, meus irmãos, muitas coisas aqui, neste momento na vida física, não são proveitosas para nós. Muitas coisas no aqui e no agora não são edificantes para a nossa jornada eterna. Então, nem tudo nos convém. Ou seja, a partir da doutrina espírita, nós temos aí o convite a ponderarmos muitas escolhas, caminhos e decisões que tomamos na vida presente, pensando na nossa vida futura, na nossa jornada eterna. Porque vejamos bem, o que a gente escolhe hoje vai ter um reflexo no futuro. Então, meus irmãos, as nossas escolhas elas começam a ser um pouco mais conscientes. Começamos a selecionar, a ponderar, a escolher aquilo que vai agregar algo de edificante para o tesouro eterno do nosso coração. E a partir dessa ponderação, nós olharemos muitas condutas, muitas ações, muitas atitudes que não valem a pena para a nossa eternidade. E com isso, meus irmãos, abriremos mão de muitas escolhas, muitos caminhos, pois não convém, não é proveitoso para a nossa jornada eterna. Por isso, meus irmãos, o nosso convite aqui para todos nós nesta manhã de terça-feira é que antes das nossas escolhas, desejos, antes dos caminhos que iremos ou estamos pensando em tomar aqui na nossa existência atual, que possamos ponderar, meus irmãos, se estão sendo escolhas que vão agregar para o nosso desenvolvimento interior, que serão edificantes para a nossa jornada eterna, que irão nos auxiliar em nosso desenvolvimento moral, que possamos ponderar, ou se são apenas escolhas meramente passageiras, meus irmãos, escolhas apenas físicas. Então que a gente possa ponderar essas palavras de Paulo, elas são como um bálsamo em nosso coração, tudo nos é permitido, meus irmãos, mas nem tudo nos convém. Então o coração cristão deve buscar ponderar o que escolhe, o que deseja, as palavras que diz, o caminho, o que acolhe em sua vida, pois nem tudo nos convém, pois nem tudo nos é proveitoso para a nossa jornada eterna. Lembremos disso, meus irmãos, levemos essas palavras em nosso coração. Bom, vamos convidar a todos para encerrarmos o nosso evangelho de hoje, o qual foi inspirado no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, meus irmãos. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração e que assim seja.